Se você fosse enviado em uma missão para o fundo do mar e acabasse encontrando uma criatura cósmica, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e hoje no vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar Jin tentando sobreviver aos horrores do fundo do mar. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Cthulhu em Gods of the Deep. Essas pessoas estão prestes a descobrir algo monstruoso que vive no fundo do mar. Isso porque uma equipe de pesquisadores da empresa Pickman conseguiram achar a caixa preta do seu submarino que tinha sido enviado para explorar o novo ponto mais profundo da Terra. Só que por alguma razão o veículo acabou sendo destruído durante a missão. Então, depois de recuperar o objeto, a doutora Julia Goldstein analisa as filmagens da caixa preta, descobrindo uma estrutura misteriosa que se escondia nas profundezas. E sabendo que precisava de ajuda para estudar aquilo, ela imediatamente vai até a Inglaterra para se encontrar com o Dr. Jim Peters, que era filho de um pesquisador muito importante que já tinha trabalhado para Pickman anos atrás, e seu filho seguiu os passos do pai, se tornando um especialista em astrobiologia. Por isso, ela compartilha com o rapaz as informações de uma nova pesquisa que a empresa estava desenvolvendo, descobrindo um novo ponto mais profundo no oceano, que tinha quase 2.000 metros de profundidade. E lá eles encontraram uma estrutura estranha que podia ser um antigo portal para outra dimensão, ou até para um mundo que existia embaixo do oceano. Então ela recruta Jim para ajudar nas pesquisas, pois ele é um dos maiores especialistas na astrobiologia. Curioso, Jim aceita ir até a empresa, onde ele conhece o restante da equipe que iria ajudar na expedição para o fundo do mar. Um deles era o Sr. Gordon, que seria o piloto da expedição, pois ele era o chefe de uma empresa que pesquisava sobre submarinos. E com a ajuda do engenheiro Hank, eles conseguiram montar um veículo que conseguiria suportar a pressão das profundezas sem implodir, já que ele era feito de um material altamente resistente. E o nome desse submarino era o Grande Providence 3. Junto deles estava a bióloga Christine, que iria ajudar a catalogar e estudar qualquer forma de vida nova que encontrassem no local. Já Joseph não era nenhum tipo de cientista, mas ficaria responsável pelo sistema de comunicação e por manter a segurança de todos durante a expedição. Porém, Christine fica um pouco insegura, pois ficou sabendo que vários dos submarinos enviados nunca voltavam à superfície. Mas antes que ela espalhasse esse medo para os outros, o grande Jed Pickman fala que todos ali poderiam estar diante da maior descoberta da humanidade, que podia levá-los a uma nova dimensão, ou ajudá-los a chegar em um mundo novo embaixo d'água. E por isso eles precisavam estudar esse portal. Fora que todos ali seriam reconhecidos para sempre pela descoberta. Animados, a maioria decide ir embora para se preparar antes que a viagem acontecesse. Afinal, eles teriam que passar por um treinamento gigantesco de 2 meses antes de iniciarem a missão. Porém, antes que Jim fosse embora, o Sr. Pickman fala que queria muito a presença dele na expedição, pois seu pai tinha sido um grande amigo dele e um cientista brilhante. Portanto, seria bom tê-lo para prestar uma espécie de homenagem à sua memória. Bom, galera, antes de entendermos qualquer coisa sobre essa expedição, é importante explicar o que exatamente é a astrobiologia, pois essa informação pode ser muito importante para sabermos o que Pickman acha que está no fundo do mar. E para quem não sabe, a astrobiologia é um campo da ciência que estuda a origem, distribuição, evolução e o futuro da raça humana na Terra, ou em qualquer outro lugar no universo. Sabendo disso, é bem provável que a Pickman ache que aquele portal foi construído na antiguidade, usando algum tipo de magia, já que a tecnologia avançada só começou a existir nos últimos 200 anos, fora que eles podem estar pensando que aquilo nem foi construído pelos humanos, mas sim por alguma vida extraterrestre, ou por criaturas que viveram na Terra, mas nós nunca descobrimos. Afinal, o nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos. Quanto a esse tal novo ponto mais profundo da Terra, ele nem é tão mais fundo assim que o anterior, já que a Fossa das Marianas tem aproximadamente 11.000 metros de profundidade, enquanto esse novo ponto tem 12.000. E galera, apesar de não podermos dizer com exatidão em que época isso está se passando, dá pra observar que a tecnologia desse pessoal é bem avançada. Então não faz sentido todo esse medo de explorar os oceanos, já que na vida real nós já fizemos algumas explorações tripuladas ao fundo da Fossa das Marianas, pois em 2019 o submersível tripulado Limiting Factor, comandado pelo explorador ricardo Victor Vescovo, chegou a 10.928 metros sem qualquer fatalidade ter acontecido. E isso com uma tecnologia muito inferior à da Pickman, ou seja, se qualquer coisa der errado e o submarino implodir, isso com certeza é culpa da total incompetência de Hank ao construir esse veículo. Agora, falando mais do portal, pessoal, é muito estranho que essa coisa tenha sido colocada no fundo do mar, e eu tenho duas teorias do que pode ter acontecido para aquela coisa estar ali. O primeiro é que isso deve ser uma possível existência da cidade de Atlântida, aquela famosa cidade que diziam ser super avançada tecnologicamente, até que por algum motivo misterioso ela foi afundada no mar e desapareceu nas águas. Isso aí pode ser um vestígio da tecnologia de portais desse povo esquecido. Já a segunda teoria é um pouco mais assustadora, já que esse portal pode ter liberado alguma criatura horrenda no mundo, que destruiu tudo ao seu redor e fez com que as pessoas que construíram o portal o afundassem no mar. Porém, logo nós vamos descobrir o que vive dentro dessa coisa. Mais tarde, o grupo se reúne para comemorar e se conhecerem melhor, e Gordon revela que já tinha explorado o fundo dos mares muitas vezes, mas essa seria a primeira em que ele iria tão fundo. E aí vemos que Christine estava muito nervosa com essa missão, e ela sai dizendo que precisava respirar um pouco. Preocupado, Jim segue a moça para descobrir o que estava acontecendo, e ela conta que ficou muito preocupada com essa missão,
missão, pois tinha um filho de 7 meses e não queria morrer sem ver o garoto crescer. O problema é que além dos riscos naturais da missão, ela ainda achava que a Pickman estava escondendo algo da equipe, pois a bióloga não achava que a empresa faria um investimento milionário só para ver uma estrutura despedaçada, e com certeza tinha algo lá embaixo que a Pickman quer, não importa quanto dinheiro tenham que gastar. Até porque ela pesquisou sobre tudo da empresa antes de entrar na missão, e sabia do desaparecimento do pai de Jean, que tinha sumido sem deixar rastros durante uma pesquisa muito importante na Antártica. Esse assunto abala um pouco o homem, que tenta evitar ao máximo falar do seu pai, pois tudo que queria era tê-lo de volta. Porém, para conseguir juntar a grana e dar um futuro melhor para a criança, a mulher acaba aceitando participar, e depois de 2 meses de um treinamento árduo, eles vão para a Antártica para iniciar a pesquisa. Em paralelo, Julia reúne uma equipe de comando competente para cuidar de todos na superfície, compostos por Rachel, Cameron e Boris, todos especialistas na leitura de radares e comunicação. Logo, o grupo chega no submarino junto de Jed, que não podia perder essa exploração emocionante, pois esse seria o trabalho da sua vida, e assim o time desce em direção às profundezas, sem nem imaginar o que espera por eles lá no fundo. E enquanto desciam, Hank percebe que Jean estava com muito medo, pois teria que entrar em uma pequena cápsula para recolher algumas amostras do solo daquela região. E ao invés de tranquilizar o cara, Hank apenas diz que caso algo desse errado, a pressão iria implodir em velocidade sônica, ou seja, Jean iria de base sem sentir nada, o que eu acho que não tranquiliza ninguém, né? Mas você pode me tranquilizar fácil, dando um like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo para vocês. E se quiser ajudar ainda mais, considere se tornar um membro do canal, já que os membros recebem um vídeo antes de todo mundo, e ainda me ajudam a continuar produzindo para vocês. Bom galera, toda essa missão e insistência de Jed para que Jean fosse junto torna tudo muito estranho, isso porque até onde sabemos, o desaparecimento do pai dele aconteceu sob circunstâncias misteriosas, e até hoje ninguém de fato sabe como esse cara sumiu. Portanto, é bem possível que o pai de Jean tenha descoberto algo que a Pickman não gostou, e para manter segredo eles deram cabo do velho, e agora estavam tentando de todas as formas sumir com o Jean também, já que seguindo nessa linha de raciocínio, ele é uma ponta solta. Portanto, se eu fosse esse cara, eu iria informar aos meus amigos e familiares mais próximos sobre tudo o que estava acontecendo, gravar as reuniões escondido, e enviar qualquer documento importante que eu tivesse acesso para eles. E em seguida eu iria contar para o Jed que se algo acontecesse comigo, esses documentos iriam vazar, e ele seria preso logo logo, já que nessa situação temos que fazer o possível para sobrevivermos. Além disso, se Christine acha que essa missão era muito arriscada, era só ela não ir. Afinal, com certeza existem outros biólogos interessados nesse trabalho, que sejam malucos o suficiente para ignorar o risco de morte, já que depois do submersível que implodiu, essa área de trabalho só deve ser realizada por pessoas muito corajosas ou muito malucas. E digamos que existem formas mais seguras de ganhar dinheiro. Além disso, galera, um fato interessante para se mencionar em relação aos submarinos em geral, é que as pessoas dentro dele não sofrem com problemas de descompreensão, que para quem não sabe, a descompreensão se torna um problema principalmente para mergulhadores, ou indivíduos que estão diretamente expostos a pressões altas, e precisam retornar rapidamente à superfície. E quando o mergulhador desce, a pressão ao seu redor aumenta, fazendo com que gases como nitrogênio se dissolvam em seu sangue e tecidos em quantidades maiores. E aí, se o mergulhador subir rapidamente, esses gases podem formar bolhas, causando a doença de descompreensão. Porém, dentro do submarino isso não acontece, já que eles são projetados para manter a pressão interna constante, igual à pressão atmosférica da superfície, independentemente da profundidade em que se encontram. E é bem legal quando isso funciona, né? Depois de algumas horas descendo na escuridão das profundezas, Hank conta para Jean como ele deveria usar a cápsula para pegar a amostra sem que acabasse esmagado pela pressão. Até que de repente, Christine aparece pedindo que ambos fossem até a sala de comando ver a estrutura. E quando finalmente batem o olho naquilo, todos ficam espantados, pois era literalmente impossível explosões vulcânicas ou qualquer meio natural criar aquela rocha, que era perfeitamente modelada. Mas isso também trazia uma dúvida assustadora: quem será que colocou aquilo ali embaixo? Sem tempo a perder, Gordon inicia a entrada no portal, torcendo pelo melhor. Só que durante o trajeto, o submarino começa a fritar, e do outro lado do veículo, Jed nota que tinha água entrando no local, mas escolhe manter silêncio para não assustar a tripulação e fazê-los recuar, já que ele estava bem próximo do seu objetivo. Quando o grupo adentra no portal, algo estranho acontece. O submarino entra em uma turbulência assustadora, e todos os aparelhos desligam, deixando a central de comando sem qualquer notícia da tripulação. Preocupado, Joseph decide ir procurar por Jed para receber novas ordens, mas encontra o velho completamente espantado, dizendo que finalmente acharam eles. E quando todos já estavam desesperados e pensando em desistir de tudo, a energia volta junto com o contato com a central de comando, e Rachel informa que o grupo sumiu por mais de 3 horas, mas para o time se passaram apenas alguns minutos. Lá dentro, o grupo encontra diversas estruturas rochosas que aparentemente foram esculpidas, porém nenhum deles tem ideia do que era aquilo, já que teoricamente eles estavam numa profundidade tão grande que não seria possível existir vida. Então o que vivia ali embaixo só precisava de água para sobreviver, ou talvez não viveu ali a vida toda, e logo eles descobrem um fóssil gigante de uma fera nunca antes vista pela ciência. Intrigados com essa descoberta, Pickman e Julia pedem para Jean entrar na cápsula pois precisavam de uma amostra da criatura, deixando Christine um pouco
pouco preocupada, pois ela não queria que nada acontecesse ao rapaz. Só que apesar de ficar bancando corajoso, assim que Jin desce para as profundezas, ele imediatamente fica surpreso com as fortes correntezas ali embaixo. Mas nada lhe assusta mais do que ver o corpo colossal do monstro, que parecia ser maior que o Empire State, que é só um dos prédios mais altos do mundo, com 102 andares. Fora que sua desconfiança aumenta assim que ele nota os destroços do último submarino que foi enviado até ali. Ok, esse pessoal tem que sair dali o mais rápido possível, já que aparentemente dentro desse portal o tempo passa relativamente mais lento do que em relação ao restante da Terra. E essa distorção temporal pode ser causada tanto por conta da força gravitacional e a pressão do mar, quanto por magia, e é importante que a tripulação consiga a amostra e saia dali o mais rápido possível, pois se o efeito de entrar for o mesmo da saída, em poucos minutos eles perderiam 6 horas do suporte vital, e ainda teriam que arcar com as 2 horas de subida até a superfície. Além disso, galera, para um bando de cientistas extremamente experientes e inteligentes, esse pessoal aí parece ter conhecimento zero do mar. Isso porque, até onde sabemos, a raça humana só conseguiu explorar cerca de 5 a 10% dos oceanos, e de acordo com as estimativas mais recentes, nós só conhecemos de 11 a 23% das espécies que vivem no fundo do mar. Isso é um conhecimento geral que eu nem tive que fazer faculdade para saber, e mesmo sabendo que nesse lugar podiam existir criaturas abissais gigantescas e agressivas, os caras nem se deram ao trabalho de criar um sistema de defesa para o submarino, já que obviamente você não quer dar de cara com um mega tubarão e não poder fazer nada para se defender, né? É como se eles quisessem serem afundados mesmo. E antes que vocês falem que seria difícil atirar um míssil embaixo d'água por conta da pressão e tudo mais, saibam que armas não são só apenas aquelas que explodem. Hank poderia ter criado uma coraça que emite choques quando estiver perto de alguma ameaça, e como a água é um grande condutor elétrico, isso iria machucar, imobilizar ou ao menos afastar qualquer monstro de perto deles. Então não é tão difícil como vocês pensam. A maior prova de que os caras não estudaram as profundezas é o fato de Jin ter ficado assustado e ao mesmo tempo surpreso com as correntezas que acontecem no fundo do mar. Isso porque até na Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do mar já explorado, ainda existem movimentos de água e correntes, embora elas sejam mais lentas devido à pressão extrema. E alguns estudos têm mostrado que apesar da lentidão, há movimento de água o suficiente para transportar nutrientes e oxigênio até essas profundidades, o que é vital para a vida marinha existente lá. E aproveitando que estávamos falando da vida marinha, galera, é óbvio que aquele submarino não foi destruído à toa, ou sequer pela pressão do mar que causaria a famosa implosão, que é um fenômeno onde o objeto colapsa para dentro devido à pressão externa ser muito maior do que a pressão interna, fazendo o objeto ser amassado que nem uma latinha de refri. Um caso bem parecido aconteceu recentemente, com um incidente que ocorreu com o submarino Titan, operado pela empresa Ocean Gate em junho de 2023. O Titan estava em uma missão de exploração para visitar os destroços do Titanic. Durante a descida, o Titan perdeu o contato com a superfície, indicando que algum problema aconteceu. Com isso, uma operação de busca e resgate foi imediatamente iniciada. Só que os destroços do submarino só foram encontrados alguns dias depois, e a partir dos destroços do submarino foi percebido que ele sofreu uma implosão catastrófica. Isso pode ter acontecido por conta de um defeito no casco do submarino, possivelmente devido à fadiga do material ou falhas de design, que podem ter levado a um colapso estrutural sob alta pressão. Ou o submarino colidiu com detritos, ou com a própria estrutura do Titanic, comprometendo a integridade do casco. Enquanto Jin se aproximava para conseguir extrair as amostras da criatura, Christine nota que o monstro ainda parecia estar vivo e tenta alertar o rapaz. Mas Gordon e Joseph impedem a moça, pois sabiam que a Pickman não faria um investimento bilionário para voltar de mãos abanando. O problema é que assim que o rapaz perfura a carne da criatura para adquirir as amostras, ela desperta, mostrando que não era um fóssil, fazendo a sala do comando perder contato com a tripulação, como se de alguma forma a fera conseguisse interferir nas ondas de rádio. Graças a isso, o comunicador da cápsula de coleta também para de funcionar, junto com um dos propulsores que lhe ajudaria a voltar para a Providence 3, deixando o Jin desesperado e sem qualquer forma de pedir ajuda. Só que dentro do submarino as coisas estavam ainda mais caóticas, pois Gordon ficou tão assustado com a fera que estava implorando a Julia que lhe desse permissão para abortar a missão. Mas a mulher nega, pois queria pegar aquelas amostras de qualquer forma, e com medo do monstro, Jed Pickman se afasta do grupo, mas começa a alucinar com um homem falando que o velho finalmente tinha conseguido o que queria, um encontro com os deuses antigos. Querendo sobreviver a essa situação de qualquer jeito, Christine vai ajudar Hank a abrir as comportas para que Jin conseguisse entrar, mas as ondas criadas pelo simples movimento daquela criatura fazem com que o submarino balance, jogando a mulher na água e fechando as portas. E como se não pudesse piorar, Joseph também acaba caindo de cabeça no chão, perdendo a consciência. Preocupado com a moça, Hank corre até Gordon, ordenando que ele não deixe Jin entrar até que consigam salvar Christine, fazendo com que o piloto tenha que ficar perto daquele monstro, apenas desviando dos seus ataques. Só que quanto mais a fera se movimentava, mais danos eram causados ao submarino, que estava prestes a ser destruído. Porém,
Porém, quando tudo parecia perdido, Joseph acorda e consegue ajudar Hank a tirar a bióloga da água. Mas infelizmente já era tarde demais, pois mesmo usando os primeiros socorros, Christine já tinha ido de arrasta pra cima. Só que não havia tempo para se lamentar, pois uma parte do submarino estava completamente inundada devido aos danos sofridos. Sem ter tempo a perder, Hank vai checar a situação e encontra Jed em choque no porão, mostrando que tudo que o velho estava vendo era apenas uma alucinação. E aí, Hank avisa Gordon que precisavam liberar os pesos se quisessem conseguir subir para a superfície. Então ele sela as portas para a água não inundar o Providence Tree, mas acaba ficando preso lá dentro. E quando Pickman consegue se recuperar, ele apenas diz que os deuses eram muito mais fortes e espertos que todos os cientistas humanos juntos. E ao invés de ajudar o engenheiro, o velho fica observando ele se afogar, como se estivesse enlouquecido totalmente. Ok galera, esse ser que o grupo despertou se assemelha muito com as descrições que existem sobre o Cthulhu, que é frequentemente descrito como uma entidade cósmica colossal, com um corpo semelhante a uma mistura de um polvo, dragão e ser humano. Ele também possui asas membranosas e uma cabeça com tentáculos. Quanto à sua origem, de acordo com a mitologia criada por Lovecraft, Cthulhu é um dos antigos, que eram seres ancestrais e cósmicos que existiram desde os tempos imemoriais, antes mesmo do surgimento da vida na Terra. E como ele é praticamente um deus antigo, o bicho tem muitos poderes apelões, como a imortalidade, uma força colossal capaz de rivalizar com os maiores monstros, ou destruir cidades inteiras com um simples movimento. Ele também consegue usar a magia e poderes arcanos, associados com rituais sombrios. E ele também é descrito como uma entidade cósmica cuja forma física não pode ser totalmente material ou compreensível para os seres humanos, sugerindo uma natureza além do mundo físico. E se não bastasse tudo isso, o bicho ainda consegue exercer uma influência mental sobre os seres humanos, causando visões, sonhos ou um estado de loucura apenas por estar em sua presença. Porém, apesar disso tudo, o bicho não é invencível, já que de acordo com as histórias, embora seja poderoso, Cthulhu é mantido aprisionado em sua tumba submarina, na cidade perdida de Relaya. E se eu pronunciei isso errado, me corrijam aí nos comentários. E lá ele repousa em um sono profundo, até o momento do seu despertar. E ele só pode ser despertado quando as estrelas estiverem certas. E de acordo com a mitologia de Lovecraft, esse evento cósmico específico é necessário para que ele retorne ao mundo físico e manifeste seu poder pleno. Além disso, a criatura pode ser afetada ou combatida por forças mágicas ou sobrenaturais igualmente poderosas, principalmente se forem canalizadas por indivíduos com conhecimento ou habilidades adequadas. Mas como Cthulhu é uma entidade além da compreensão humana, suas verdadeiras fraquezas e limitações podem ser tão complexas e incompreensíveis quanto a sua própria natureza. Fora que é de conhecimento geral que o Cthulhu é adorado por cultistas que buscam trazer sua influência maligna de volta ao mundo, muitas vezes realizando rituais sombrios e invocando forças além da compreensão humana. E vendo os comportamentos recentes do Jed, eu não ficaria surpreso se descobrisse que esse cara é um desses cultistas malucos, ou que a tripulação está sendo afetada pelos poderes de manipulação mentais Jedi do Cthulhu, fazendo eles tomarem as piores decisões possíveis. Quanto a Christine, esse tal segurança parece ser tão burro quanto os outros, já que ele foi enviado para cuidar de todos, mas nem sequer sabe fazer os primeiros socorros em uma pessoa afogada, como a famosa respiração boca a boca, e a manobra RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. E isso tem que ser feito com urgência, galera, porque quanto mais tempo uma pessoa fica sem oxigenação adequada devido à parada cardíaca, menor é a probabilidade de reversão bem sucedida, e maior é o risco de danos cerebrais e outros danos irreversíveis. No entanto, é importante ressaltar que algumas pessoas podem ser ressuscitadas com sucesso após períodos prolongados de parada cardíaca, especialmente se a RCP de alta qualidade for mantida. Em geral, a maioria das pessoas pode sobreviver apenas alguns minutos sem oxigênio antes de experimentar danos cerebrais irreversíveis. Algumas estimativas sugerem que o cérebro pode tolerar a falta de oxigênio por cerca de 4 a 6 minutos, antes que ocorram danos permanentes. Só que em circunstâncias especiais, como em condições de temperatura mais baixa, como em casos de afogamento em água fria, o metabolismo pode diminuir e as células podem requerer menos oxigênio, o que pode estender o tempo de sobrevivência sem oxigênio, o que provavelmente foi o caso de Christine, já que as águas podem chegar a temperaturas negativas lá embaixo. Quando as coisas se acalmam dentro do Providence Tree, Gordon consegue se afastar mais da criatura, e com isso, Jim vê uma brecha para voltar ao submarino, e acaba encontrando o corpo de Christine ao lado de Joseph, que nessa altura do campeonato já estava em choque. Porém, Jim se recusa a desistir da mulher, e começa a fazer os primeiros socorros da bióloga, que por um milagre volta à vida, deixando o rapaz com um pouco de ódio do segurança, por sentir que ele não tentou de verdade salvar a sua amiga. Depois de tratar seus ferimentos, Joseph vai averiguar a estrutura do submarino, e encontra o corpo de Hank nas comportas. Em seguida, ele conta aos outros que um dos membros da tripulação já tinha batido as botas, e fica preocupado em não conseguirem chegar até a superfície antes que o suporte de vida se esgote. Mas Gordon avisa que ainda tinham cerca de 2 horas de oxigênio restantes. O problema é que quanto mais água entrava, mais difícil ficava para as turbinas conseguirem levá-los para cima. Porém, se qualquer outro problema acontecesse, todos ali estariam ferrados. E falando em problemas, o tecido coletado da criatura começa a se debater dentro da contenção, mostrando que ainda estava vivo. E ignorando o que Gordon acabou de dizer, Pickman pede para o segurança
segurança ajudou ela a levar aquela coisa pro laboratório, pois precisavam estudar a amostra o mais rápido possível, antes dela perder as características frescas do tecido daquela fera, porque de acordo com esse maluco, os deuses estavam gritando para serem notados novamente pela humanidade. E vendo que não conseguiriam impedi-lo de fazer isso, Jean e Christine decidem seguir o cara até o laboratório, para evitar que o Jed fizesse algo que pudesse comprometer a missão. Mas enquanto o velho observava aquela amostra, eles percebem que tinha um tentáculo vivo crescendo no meio daquilo, deixando duas teorias para explicar esse crescimento. Ou aquele pedaço de tecido ainda achava que fazia parte do corpo do Cthulhu, ou ele estava regenerando a partir daquela pequena parte, como uma estrela do mar, por exemplo. Preocupados por não saberem as capacidades daquela amostra, Jean e Christine expulsam Jed do laboratório, dizendo que ele só poderia estudar aquilo quando chegassem no laboratório em terra firme, onde teriam mais formas de conter essa coisa. Ok, não faz sentido nenhum que para entrar no portal demorem 3 horas, mas para sair não, o que significa que lá dentro não existe uma distorção temporal, e sim que a tripulação provavelmente foi afetada pelos poderes do Cthulhu, perdendo a percepção do tempo. Além disso, galera, o pessoal não deveria ficar tão preocupado caso o suporte de vida falhasse. Isso porque eles ainda teriam o oxigênio que sobrou na embarcação inteira para respirar antes que o submarino fosse preenchido com o CO2, e eles sufocassem até a morte. E levando em consideração que esse veículo é bem grande, mesmo quando o oxigênio parasse de ser bombeado, eles ainda teriam no mínimo umas 2 horas de vida antes de baterem as botas. Além disso, não faz tanto sentido que o Jed tenha toda essa pressa para analisar a amostra, já que em geral demoraria pelo menos umas 12 horas para o tecido começar a se decompor. E eu não entendo o medo que Christine e Jean têm desse cara, pois ele é só um velho, e se ele insistir demais é só dar um soco nele para deixá-lo inconsciente até chegarem na superfície, já que é bem melhor esse velho estar apagado sem colocar a vida de ninguém em risco. E agora sobre o tecido recolhido, aparentemente a pele dessa criatura tem as mesmas capacidades regenerativas de uma estrela do mar, que pra quem não sabe, galera, as estrelas do mar têm a capacidade de regenerar partes do corpo perdidas, incluindo braços inteiros, discos centrais ou até mesmo os órgãos internos. Elas fazem isso criando uma massa celular chamada blastema, que se multiplica rapidamente para gerar novos tecidos. À medida que o blastema se desenvolve, ele se molda em diferentes tipos de células especializadas, como células nervosas, células musculares e células epidérmicas, para formar os tecidos e estruturas necessárias para o novo órgão ou parte do corpo, o que parece ser mais ou menos o que está acontecendo com aquela coisa na caixa. Portanto, seria de extrema importância manter essa coisa num ambiente controlado e com um sistema de segurança sofisticado por caso de tudo dar errado, como por exemplo, ter uma válvula que liberasse nitrogênio líquido na atmosfera para congelá-la e manter todos seguros até que pudessem chegar na superfície, ou um botão para incinerar tudo caso houvesse algum problema. E o motivo do ambiente controlado, pessoal, é que aquela criatura estava numa profundidade nunca antes vista pela humanidade, e pode ser que ela carregue na pele diversas bactérias, vírus ou doenças que não estamos nem perto de compreender, já que o Cthulhu é um ser cósmico. Enquanto todos se preocupavam em manter a amostra longe de qualquer problema, vemos Joseph indo escondido até uma maleta onde estava sua arma, usando o comunicador dentro dela para falar com Julia, revelando que ambos têm um contrato para tirar aquela amostra dali em segurança, não importa o custo, pois o Jed estava fazendo toda essa expedição sem visar o lucro, mas Julia queria ficar podre de rica usando o conhecimento obtido naquela amostra, e ela iria dar parte da bufunfa pro cara desde que ele mantivesse aquele pedaço de pele seguro. Porém, nenhum deles percebe que Jed estava ouvindo tudo escondido. Então, vendo que foi traído, Pickman perde o resto da sua sanidade e vai até o laboratório ver a amostra, mas o cara percebe que aquele pequeno pedaço de tecido já tinha evoluído, tendo se espalhado pela sala inteira, como uma espécie de vegetação. E tomado pela loucura, o idoso começa a esfregar aquilo no corpo, mas a parte mais assustadora é ter que ver esse velho pelado. Depois de se permitir ser possuído pelo Cthulhu, Pickman vai para a sala de controle, onde encontra Gordon tentando conseguir contato com a central. Só que graças aos danos sofridos pelo submarino na fuga, aparentemente o comunicador foi destruído. E nesse momento, o homem ouve a criatura tentando se comunicar, revelando que anos atrás, quando o pai do Jean desapareceu, ele e Jed encontraram vestígios dos deuses antigos da Antártica. Porém, antes que conseguisse se recuperar, Pickman aparece atrás dele e lhe ataca. Em paralelo, vemos Jean e Christine conversando no vestiário sobre toda a estranheza que estava em volta daquela criatura e da amostra, pois era como se a fera entrasse em suas cabeças, revelando seus segredos profundos, já que Jean ouviu a voz do seu pai enquanto estava na cápsula. Porém, a bióloga fala que isso tudo era loucura e que eles deviam se manter focados, pois estavam quase acabando a missão e faltava pouco para conseguirem ir para casa. Só que enquanto eles conversam, ambos escutam os gritos de Gordon e correm em direção à sala de comando para ver o que estava acontecendo. Porém, no meio do caminho, Christine nota que tinha algo de errado no laboratório e percebe que o tecido da criatura estava se desenvolvendo. Então ela tenta iniciar uma quarentena, selando as portas, mas o painel tinha sido inundado com muco. Com isso, os dois não veem outra escolha, senão ir checar o Gordon. Mas a dupla é parada por Jed, que emite um grunhido animalesco alto o suficiente para atordoar ambos. E sem qualquer sanidade, o homem se joga na comporta de despressurização, fazendo as portas se fecharem, prendendo ele na água. Ok, nesse ponto, tudo que tinha para dar de errado já deu, pois mesmo que iniciassem uma quarentena, o pedaço do corpo do Cthulhu ainda conseguiria exercer
exercer influência sobre as suas mentes, já que teoricamente eles ainda estão na presença da criatura. Mas uma coisa interessante que nunca foi citada é que o Cthulhu também parece ter a capacidade de possuir pessoas, já que o rugido que Jed soltou antes da sua morte foi totalmente sobrenatural. E como Jim perdeu muito tempo discutindo com Joseph, é bem possível que o velho já tinha batido as botas. Outra coisa que devemos analisar aqui é que essa criatura parece estar pulando de corpo em corpo como uma espécie de vírus, o que é bem parecido com o alien de A Coisa, o que significa que devemos manter a distância de qualquer material biológico vindo do monstro, para evitar que aquela coisa entre na gente. Lá ele. Quanto ao controle mental, vocês devem ter percebido que isso parece afetar mais algumas pessoas do que outras, já que Jim e Christine estão muito bem. Isso acontece porque existem formas de resistir à influência da criatura. A primeira seria ter uma grande força de vontade, pois indivíduos com uma força de vontade forte podem ser mais resistentes às influências mentais de Cthulhu, e esse pode ser o caso de Christine, que está resistindo a esse controle por conta da sua grande vontade de ver seu filho novamente. Outras formas de fazer isso seria usando amuletos e talismãs, ou fazendo rituais de proteção e encantamentos para criar barreiras mágicas e impedir que entidades malignas entrem em suas mentes. E já que Pickman tinha noção do que estava fazendo e sabia que ia encontrar com o Cthulhu lá embaixo, ele ao menos devia ter pedido para contratar especialistas em magia para fortificar a estrutura do submarino e do laboratório com encantamentos. Assim a influência da fera não iria passar das paredes do veículo. Além disso, a influência do Cthulhu é mais forte perto da localização física em Relia, então manter-se distante dessa área pode reduzir a intensidade da sua influência mental. Para não deixar Pickman bater as botas, Jim pega o machado de incêndio e tenta abrir a porta, mas Joseph aparece rendendo os dois, pois sabia que Jed já tinha perdido a cabeça há muito tempo, já que o sonho do velho era ver esses deuses do mar, pois ele descobriu vestígios de sua presença na Antártica há muitos anos atrás, e não é porque o velho quer morrer que todos têm que ir junto, até porque com aquela amostra, todos que ficassem vivos iam ganhar muito dinheiro, mas Christine avisa que não seria fácil levar aquilo em segurança até Julia, pois aquela coisa estava se espalhando pela embarcação, e parecia estar exercendo alguma forma de influência psíquica na tripulação, deixando todos confusos, e com medo de perder a sua chance de ficar milionário, Joseph corre até o laboratório e corta uma parte do tecido, escondendo ele em um saco dentro da sua roupa. Enquanto isso, Christine e Jim vão para a sala de comando e encontram Gordon aparentemente possuído por algum espírito. E assim que ele ouve o que o velho estava falando, Jim entra em choque, pois aquele era ninguém menos que o seu pai, que desapareceu há anos atrás. E o homem fala que os deuses lhe avisaram que seu filho iria encontrá-lo um dia, mas ele torceu para isso ser mentira, já que era muito perigoso se aproximar dessas criaturas, pois só de estar em sua presença, você já saberia que a morte lamentavelmente não é o fim, e teria conhecimentos assustadores da natureza. Só que infelizmente, ninguém da raça humana conseguirá entender o quanto ele tentou salvá-los de um destino terrível, pois agora que os deuses acordaram, é a hora dos humanos dormirem. Assustado com tudo que estava ouvindo, Jim pede para Gordon se afastar se não quisesse levar uma machadada, mas como o rapaz é mais fraco que uma criança, ele é facilmente desarmado pelo velho calvo, que joga o cara no andar de baixo, deixando ele inconsciente. Em seguida, Gordon usa a ferramenta para destruir completamente o sistema de comando da nave, deixando a central sem qualquer informação da tripulação. E ouvindo a barulheira lá em cima, Joseph corre para ajudar a bióloga, pois achava que Jim tinha batido as botas. E para isso, o segurança acha uma boa ideia metralhar o Gordon até finalizar o cara. Só que o careca parece ser absurdamente resistente a danos. E depois de acabar com o velho, Joseph avisa que agora já era tarde, e que Christine nunca mais irá ver o seu filho, pois o submarino estava voltando para o fundo do mar. Bom galera, existem muitos erros que esse pessoal cometeu aqui, e que poderiam ter sido facilmente resolvidos para todos poderem sair vivos. O primeiro é que todos poderiam tentar fazer capacetes de alumínio para bloquear os poderes do Cthulhu. Sim, eu sei que isso é engraçado, e coisa de gente doida, mas eles estão em um mundo onde seres cósmicos existem, então vale de tudo, né? Ou o próprio Pickman poderia ter pedido que Hank revestisse o laboratório, e o resto do submarino com alumínio, já que aparentemente os poderes do monstro funcionam como se fossem ondas de rádio, e isso pode ser facilmente bloqueado com alumínio. Quanto à batalha com o Gordon, tem duas coisas que podiam ter sido melhor executadas para impedir que aquilo tudo acontecesse. A primeira é que Christine nem tentou ajudar o Jim quando o carecão foi pra cima, sendo que junto eles facilmente conseguiram imobilizar o cara. Quanto ao Joseph, ele poderia ter dado logo um headshot, ao invés de ficar desperdiçando esse tanto de munição, fora que essa metralhadora deve ter algum hack de munição infinita, já que eles ficam atirando sem parar para recarregar, e ela nunca fica sem balas. Além de que atirar desse jeito num espaço tão pequeno, pode acabar fazendo os disparos ricochetear e acertar alguns deles por acidente. Ou no pior dos casos, ele pode acabar furando o casco e inundando a embarcação inteira. Sabendo que o Joseph iria tentar usar a cápsula de coleta para fugir sozinho, Christine decide lutar para ter a chance de ver seu filho novamente. Então, usando o machado, ela desarma o cara e joga sua arma no andar de baixo, que cai no corpo de Jim, acordando a bela adormecida. E aí, Joseph tenta de todas as formas desarmar a moça para conseguir sair vivo, mas Christine lhe dá um golpe no nariz, deixando o cara desnorteado, e usa o machado para ferir na sua perna. Assim, o segurança não conseguiria segui-la. Depois de derrotar o Joseph, a mulher vai socorrer o Jim, pois eles precisavam sair dali antes que o submarino afundasse. Com isso, ela usa a
metralhadora para destruir as correntes da cápsula de coleta, para que pudessem fugir juntos. Mas antes de entrar ali, Jin sente que precisava acabar com aquela coisa no laboratório para que ninguém viesse atrás dela. Então o cara pega um sinalizador para atacar fogo naquela pequena parte de tecido da criatura, atirando naquela massa gordurosa para ter certeza de que estava morta. Porém, quando o pesquisador pisa no corredor, Jin se depara com o fantasma do seu pai e ouve alguém ligando da sala de controle. Quando ele atende, Joseph conta que era melhor se apressarem, pois o submarino ia implodir assim que a porta de pressão se abrisse. E sem sanidade nenhuma, Joseph começa a rir enquanto vemos que uma parte da fera cósmica estava crescendo dentro do corpo do Gordon. E aí, com medo de que Christine não conseguisse escapar, Jin avisa que ele precisava ficar para selar as portas de pressão, senão ninguém sairia vivo. Mas antes que conseguisse fazer qualquer coisa, o rapaz é surpreendido por Joseph, que consegue desarmar o Jin com o machado. Porém, o pesquisador desvia dos golpes e encaixa um soco nele, mas Joseph joga sujo e dá um chute nos Países Baixos do pesquisador, que cai no chão de dor. Só que quando tudo parecia acabado, Jin pega a metralhadora e finaliza Joseph, vendo que aquela criatura também estava crescendo dentro do segurança. Porém, a explosão do laboratório tira Jin do transe, e ele corre para fechar as portas de segurança e jogar a cápsula com a sua amiga no mar, para que pelo menos ela pudesse se salvar. E após conseguir salvar sua amiga, ele ouve seu pai lhe chamando para finalmente ficarem juntos nas profundezas com os deuses, mostrando que ao menos o pesquisador conseguiu se reencontrar com seu pai. 2 dias se passam e Christine acorda em um hospital, mas quando Julia fica sabendo que a garota acordou, ela vai visitá-la para saber como a mulher estava, mas é recebida com gritos, já que graças a Julia, todos seus amigos foram mortos. Porém, como se não pudesse piorar, Christine começa a sentir dores muito fortes no abdômen, e se lembra que tinha tocado na gosma no painel do laboratório. Portanto, além de estar infectada, ela trouxe aquela criatura até a superfície, e em suas últimas palavras, Christine diz que a velha finalmente conseguiu o que queria, antes de ser explodida por tentáculos, que representam o início da nova era dos deuses cósmicos, reinando sobre a Terra. Fala galera, você acha que conseguiria sobreviver ao reinado de um deus cósmico? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver um conteúdo sobre casos reais, dá uma olhada no Abismo do Medo, que é outro canal meu. E se você tivesse que criar seus filhos em um mundo completamente destruído, onde criaturas mortíferas saem durante a noite para caçar, quer saber como esse pai conseguiu manter sua família viva por tanto tempo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e cuidado quando forem para o mar, já que não conhecemos tudo que vive lá embaixo, e você pode acabar sendo atacado por um monstro das profundezas.